Olá, muito bem-vindos ao nosso Umbrella Cast. Estamos aqui hoje para falar um assunto muito legal, muito bacana e de mulher para mulher, né? Temos aqui a nossa convidada, Úrsula Maschetti. Muito bem-vinda, Úrsula, ao nosso podcast. Obrigada! E também Luciana de Rosa. De mulher para mulher, Marisa, né? Gente, a Úrsula, ela é psicóloga, ela é mestre em educação, promoção da saúde e desenvolvimento internacional pela UCL, né? Institute of Education, Inglaterra. Eva, sim. Ativista menstrual. E aí eu já dei, então, né, qual que vai ser o tema de hoje. A gente vai falar sobre menstruação, sobre ativismo menstrual, que história é essa, né? Eu vou contar um pouquinho por que a Úrsula está aqui. A gente estudou junto, a gente se formou há muitos anos, né? Aí abafa, sim, há muitos anos. Fazia muito tempo que a gente não se reencontrava pessoalmente, mas eu acompanho ela nas redes sociais, né? Todo esse movimento. Então, desde 2012 que a gente não se via, né? Desde 11 anos, gente. E chocada. eu acho que o mais legal é isso, assim. O Umbrella, ele tem sido esse espaço em que a gente encontra, se reencontra, e que a gente pode abordar, então, todas essas temáticas, né? Que envolvem a adolescência e esse ecossistema do adolescente em todos os seus prismas, né? Então, a Úrsula hoje ela atua na clínica, mas ela também atua em instituições, né? Atua também enquanto ativista nos movimentos sociais. Lá atrás, né, quando a gente estava na faculdade, a gente fez um trabalho que foi o que aproximou a gente sobre a alfabetização de adultos e o processo de emancipação do indivíduo. Ai, que lindo, né? foi esse projeto. Foi um projeto muito, muito legal. E eu acho que até remete um pouco do trabalho que é feito em relação a esse levar conhecimento, a trazer para o debate da esfera pública algo que antes ficava na esfera do privado, que é a questão da menstruação, né? E que cada vez mais vem sendo, então, um tema pauta, né? Acho que do que a gente pode chamar de ativismo transnacional, né? Que pode ser. Acho que é um tema global, na real, né? A gente está desmantelando isso com a corda toda, vamos dizer assim, né? Não é só aqui no Brasil, isso tem acontecido no mundo todo há muitos anos, mas uma onda bem crescente agora nos últimos anos, né? Sim, e eu acho isso super curioso, porque até por te acompanhar, isso ficou marcado para mim, né? Ah, olha que legal esse tema, conheço alguém que aborda e o quanto ele está em voga, né? Sim. E aí, então, eu passei a acompanhar, né? Porque é isso. Agora vai voltar a fazer parte, né, da política pública a entrega de absorventes. Agora não vai mais, agora vai. Eu tô o ano passado só acompanhando, né, o que estava acontecendo, né? Sim. É muito importante isso. Mas então é isso, assim, queria que você introduzisse o tema pra gente. Não, tem um outro detalhe que eu queria trazer antes, que eu fiz o TCC com a professora Cláudia Stella, Uau. que foi a que orientou a gente nesse projeto, né? Que a gente fez legal. esse trabalho juntas. E o tema era feminismo como movimento social, né? Então, assim, resumidamente, eu fui entender e pesquisar sobre o quanto os movimentos tinham favorecido a criação de espaços institucionais, né? De espaços que, então, como a Delegacia da Mulher, né? Que previam que tivesse um lugar na esfera pública, todas essas demandas que estavam acontecendo, né, na sociedade, mas que ainda não tinha uma coisa consolidada assim, né? Certo. E aí, eu acho que hoje a questão da menstruação e do ativismo menstrual, ela se encontra bem nesse momento em que ela tem espaços institucionais, né? Inclusive abertura nas escolas e entre outros espaços em que se trata do assunto, em que se educa sobre o assunto, em que o assunto vai deixando de ser tabu e vai se transformando também em uma questão de saúde, né? Então, e também nas famílias, né? A gente não pode deixar de falar, né? Exatamente o que você comentou. Ano passado, a gente teve uma polêmica aqui no Brasil, né? Em relação à questão de a gente ter políticas públicas para que a gente pudesse olhar para essa menina, né? Que está em vias de menstruar ou já menstruando
e que não tem um mínimo, né? Um mínimo para poder ter a sua menstruação, ter sua higiene e ser considerada uma mulher capaz, potente, com o básico, né? Então, acho que chamou muita atenção de todas nós, né? A gente tem que realmente falar isso aqui no Umbrella. A gente não está só com o público adolescente, a gente fala para mães, para pais, né? A gente tem muito pai solo, mãe solo também. Então, acho que vai ser legal. E o quanto isso também atravessa nossas próprias histórias, né? A gente estava falando, né? Quando a gente gosta de ouvir histórias, e o que eu mais passei ouvindo ao longo desses anos foram histórias de puberdade, histórias da primeira menstruação. E o quanto ela é marcada por silêncio, quanto ela é marcada por estigmatização, quanto ela é marcada por solidão. E o quanto isso não é um tema conhecido para nós mulheres. Né? Independente de ser de falar especificamente de menstruação, mas o quanto a gente também não cresceu normalizando isso em várias esferas, né? Então, quando a gente começa a ouvir sobre saúde menstrual, porque, né, tá em voga, tá em alta, a gente se remete a essas histórias, né? A gente remete ao nosso tempo de puberdade e o quanto essas mudanças estavam nos atravessando e o quanto ali a gente também estava conscientemente, né, porque a gente vem sendo educada como ser mulher desde bebê, desde, né, da barriga, mas o quanto nessa a gente se torna consciente, opa, eu tenho que me portar assim para ser mulher. E a menstruação é esse grande marco na vida, né, de todos nós. E eu acho que essa é a grandeza desse trabalho. Eu comecei a me perceber que eu estava num processo de me reconstruir, de pensar, de revisitar esse lugar, revisitar essas mensagens que eu escutei, normalizei ao longo da minha vida. E ali, aos 30 anos, que foi quando eu comecei, de fato, a estudar sobre isso, a pensar, cara, eu não sei nada sobre o meu corpo. Eu menstruo há anos e eu não sei. Então, assim, sou Úrsula Masquete, ativista menstrual, porque eu não sabia nada sobre menstruação aos 30 anos de idade. Eu falei, como? Por quê? Eu fui casada há muitos anos, né? Então, eu não tinha essa preocupação da questão de parceiros e tal, né? Mas eu não tomava a pílula, era uma escolha minha. Mas eu percebi que eu não sabia quando ia ficar menstruada. E tinha, às vezes, o parceiro na época falava assim, você tá meio irritada, hein? Aí eu falava assim, que machista, né? Mas aí ficava menstruada. Eu falei, mas será que tinha alguma coisa? Mas eu nunca mapeei, nunca tinha esse hábito. No primeiro momento, e até tinha alguns atravessamentos sexistas, né, nessa fala, claro, assim, e em alguns outros comportamentos nossos como casal. No entanto, tinha, de fato, um desconhecimento meu sobre o meu ciclo menstrual e de como ele me impactava na minha vida. Sim. Né? Então, a minha trajetória dentro, né, da psicologia, dentro dessa parte do ativismo, né, menstrual, ela atravessa a mim. Ela começa... Eu sou meu próprio objeto de pesquisa, né? Começa a entender que, nossa, não é só no mestrado, quando eu fui lá, escutei uma aula de gênero, né? Porque era um mestrado focado especificamente em educação, né? E aí a gente olhava em educação do ponto de vista econômico, educação do ponto de vista da promoção da saúde, né, dentro do entendimento de educação formal e não formal, mas era sempre educação um grande tema. E eu lembro de uma aula, ouvi uma professora contando como as meninas tinham dificuldade de acessar o direito à educação porque elas não conseguiam ir à escola no período menstrual. E aí eu falei, cara, aí elas têm que caminhar muito tempo para chegar até a escola. E menstruada é um desafio fazer isso, porque não tem os produtos menstruais adequados. Aí na escola mesmo, além de não ter os produtos, não tem a infraestrutura. E além de não ter infraestrutura e não ter o produto, não tem educação, porque o professor é um homem, ela não vai pedir para sair da sala porque ela precisa ir no banheiro porque o professor é um homem. Mesmo que seja professora mulher, muitas vezes ela se sente inibida para falar, porque isso não é um tema que todo mundo conversa, é um silêncio, é um tabu, ninguém fala, é tão privado. Eu falei, caramba, quanta coisa. Eu acho que se a gente está falando, né, de falta de acesso a produtos e que isso é um dos grandes fatores, né, que está levando as meninas não irem para a escola, nesses contextos de maior vulnerabilidade, nesses países em desenvolvimento, eu acho que o Brasil está dentro dessa também. A gente também é atravessado por isso. E aí a minha trajetória efetiva de estudo começou a partir daí. Vou investigar no Brasil. Vim para o Brasil, fui para uma escola no Paraná, que é uma escola que chama... no Paraná, em Ponta Grossa. Aliás, um beijo do pessoal do CEPAM lá, que me recebeu para coletar, que foi um grande divisor de águas, assim, muito legal. E eles têm um projeto de voluntariado lá, que se chama ainda, ele existe, Projeto Menarca.
E foi a única coisa que, na época, digitando na internet, eu achei. Eu falei, nossa, como é que elas... Projeto Menar, o que estuda? E esse projeto já tinha ganhado um prêmio porque era um projeto de meninas para meninas, né? Então, ele era educação de pares, que a gente fala, né? Adolescentes educando adolescentes, né? E aí, como é que elas estavam aprendendo? Então, a grande pergunta que me guiou nesse primeiro momento na dissertação foi isso, né? Como as meninas estavam aprendendo sobre menstruação. E aí eu posso entrar em detalhes no decorrer da nossa conversa, mas, assim, o básico era... O que a resposta simples elas aprendem exatamente como eu aprendi. Não era muito diferente. Era com as amigas, não existia um currículo específico para isso na escola. Elas iam visitar escolas públicas, né? A escola pública e a escola privada tem uma diferença gritante, porque a gente tem um demarcador de raça, gênero e classe muito importante, né? Que dividem esses dois tipos de escola, vamos dizer assim. Então, as meninas de escola pública têm aí um desafio ainda muito maior do que as meninas de escola privada, né? Nesse contexto que eu estava analisando especificamente, mas a gente tem dados que mostram que no Brasil inteiro é isso, né? E tem um demarcador de raça muito importante acontecendo também. E cheio de silêncio, cheio de mito, né? A gente é muito centrado ainda numa narrativa voltada para a reprodução, sendo que a nossa ciclicidade ela faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa saúde para várias outras coisas, né? Neuronalmente falando, para o nosso desenvolvimento motor, tônus muscular. Então, a nossa ciclicidade ela é para o nosso funcionamento do corpo e não só para a reprodução, né? Uma das coisas que o nosso corpo tem a capacidade de fazer, mas a menstruação não demarca que é só para isso que a ciclicidade, né? Que esses ciclos, que esses hormônios cíclicos acontecem no nosso corpo. Você está falando de que ano? Só para a gente se localizar. 2017 eu fui coletar dados. Agora, né? Agora. E mudou muito, né? De 2017 para agora, 2023, assim, nem, né? 5 anos aí. Quanta coisa a gente não viu mudar, como está deixando, né? A gente está caminhando, mas, assim, passou a ser uma pauta pública mesmo, né? Sim. A gente, principalmente aqui no contexto brasileiro, né? Ele, na verdade, deixa de ser um assunto íntimo para ser um assunto público, né? E a gente está nessa educação mesmo, nesse momento de transformar isso numa coisa normal, da gente conversar e problematizar, porque realmente precisa aí de ir descamando, porque são muitas camadas mesmo. É uma área muito intersectorial, uma área que envolve muitas questões mesmo. A gente fala aqui, estamos falando de questão de gênero, porque aqui a gente também vai falar um pouco sobre como essas narrativas são direcionadas, né, para o controle, vamos dizer assim, né, ou para o entendimento do que é ser mulher também, né? Sim. Então, tem um marcador importante de comportamento, né? De como a gente tem que se comportar. Não só por conta da menstruação, mas a menstruação reforça esses espaços do lugar, do privado para a mulher, né? Do controle do corpo, da reprodução, né? Então, tem todas essas narrativas que vão marcando, né? A primeira frase que a gente ouve é ficou mocinha. Sim, né? mocinha. Ficou mocinha. Isso é da minha época. Ainda hoje. Sim. E uma das coisas que eu sempre falo, né? Falando agora um pouco de escola, uma coisa que eu sempre falo nas escolas, assim, para os pais, é que a gente precisa desconstruir esse tabu, né? Desconstruir o tabu de que ficou mocinha, né? Na verdade, ela está amadurecendo, está crescendo, mas ela não é mocinha, ela é criança ainda, né? Porque a gente tem um grande debate aí dentro... Isso independente só da questão menstrual, mas a gente tem uma hipersexualização, né, da infância também, que é as mídias, né, a nossa cultura, enfim, empurra as nossas crianças para esse lugar também, né, elas ficam muito mais vulneráveis. Mas a menstruação, no ser mocinha, no ser mulher, no desenvolvimento do corpo de uma maneira tão rápida, que é um período que a gente desenvolve super rápido, assim, né, de uma forma mais abrupta, vamos dizer assim, de um momento para outro, pá, né, um estirão ali. A gente também expõe muito essas crianças, né? E aí, a gente reforçar esses diálogos, né? De que agora você já é mocinha, tomar cuidado com os meninos, né? Sem a gente ter todo esse apoio e suporte em volta, né? Do que isso significa, né? E do que a gente tem que garantir em termos de direito, é super problematizante para essas crianças, né? A gente precisa garantir o direito de elas serem crianças, né? A gente está falando de crianças que agora menstruam aos 9, 10 anos de idade, exatamente, né? Então, são crianças, né? Mas estão amadurecendo e a gente acompanhando ali com a questão da idade, do quanto elas compreendem, né? A gente precisa ir também orientando, né? E protegendo, mas é um desafio ali, porque, de fato, isso é uma coisa que
a nossa sociedade, as mídias, né, puxam para imitar o adulto, né? Então, em várias circunstâncias, eu vejo muitos desafios nesse sentido para garantir esses direitos, assim, né? No sentido de proteção mesmo dessas crianças para que não normalize essa adultização, né, durante esse período, né? Esse é o grande ponto, assim. Então, os pais, as escolas têm um grande, né, vamos dizer assim, uma função muito importante, né, de demarcar isso também. Nossa, gente, mas dá para falar de vários lugares, assim, me interrompam, vão perguntando também, porque é um tema que eu venho debruçando há muito tempo, assim, venho né, refletindo, então eu consigo falar isso de muitos ângulos e de muitas temáticas dentro dela ainda. Ótimo. Também, né? Ótimo. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, estou pensando aqui que a gente fez nosso começo aqui no Umbrella, dos episódios, a gente falou da gente, né? A gente fala muito da gente. Uhum. E eu sou a mais velha, né? Eu fiz 53 anos agora. E aí estava pensando, conforme você vai falando, exatamente isso. O tema, na minha época, eu menstruei com 14 anos. Eu já era dessa altura, eu tenho 1,79 m. E, assim, não tinha menstruado ainda. Eu ouvia alguma coisa, mas, assim, eu não tive educação sexual. Eu não tive uma educação voltada para a menstruação. Minha mãe me deu um livrinho, que foi o que ela recebeu da mãe dela, né? E a gente está falando da década de 50 para ela, né? Década de 40, e para mim a década de 85, né? Então, se a gente for pensar, quando você vai falando, olha quanto a gente ainda está atrasado, né? Nessa mudança que a gente precisa pensar. Então, quando eu menstruei, e agora eu vejo minhas sobrinhas menstruando, também super novinhas, né? Porque aí tem uma mudança grande do que ficar mocinha. Para mim, realmente, com 14 anos, eu estava mais próximo de ficar mocinha. Mas com 9, 11, não. Falta muito, né? Então, assim, o pensar o quanto a gente também não se ajuda, sabe? Nós, mulheres, não fazemos um movimento para educar os meninos também. Os homens, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa ter pessoas como você. Eu adorei sua camiseta. Pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Sangro, logo, resisto. A camiseta da Úrsula. Isso. Pô, e tem a ver com isso, né? Porque, assim, quando a gente está falando de sangrar, porque um dos grandes tabus, assim, o que ronda esse silêncio, é esse medo desse sangue, é esse tabu desse sangue menstrual como algo sujo, como algo impuro, né? Isso em várias culturas diferentes. É um demarcador, assim, que distancia a mulher do convívio social, né? Então, isso é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, lida no cotidiano de uma forma como se fosse isso mesmo, como se fosse natural. É normal, é sujo mesmo, não toca, ou tipo, embrulha, esconde, né? E coloca ali para que ninguém possa ver, né? E eu tenho duas coisas muito importantes para falar isso dentro do espaço escolar. Primeiro, que o maior medo das meninas dentro do espaço escolar é manchar. E a gente, eu já aposto que na cabeça de vocês deve ter tido umas histórias. Deve ter umas histórias de uma amiga ou nossa, né? De manchar. Então, o que é o manchar? O manchar é o tornar público, visível, né? Uma coisa que é extremamente íntima e privada, né? Mas, gente, com 12, 13 anos de idade, correndo para lá e para cá, fazendo coisa, qual é a chance? Se adulta a gente se mancha, qual é a chance da gente não se manchar nesse período? Muito pequena. Então, a gente não tem essa normalização na cultura de que essa coisa muitas vezes a gente menstrua também, às vezes 1 mês, demora 3 meses, e quando vem um fluxo muito grande, né, durante esse período também, acontece um pouco essas diferenças. Mas a gente não tem esse discurso de normalizar, faz parte manchar, né? Põe aí, vamos trocar, né? Ou, às vezes, até fica manchada mesmo. Vamos pensar num ambiente ideal, né? Pensando em crianças, né? Mas não, é uma coisa do esconde, põe a camiseta em volta, né? Isso quando tem um ambiente de suporte, que muitas vezes é um bullying mesmo que acontece. Muitas histórias eu já escutei nesse sentido, né? E quanto isso marca a autoestima, o quanto isso deixa, de fato, né? Muitas marcas, né, na questão emocional, assim, né, das meninas em especial. Mas, aí eu ia falar da mancha
Eu ia falar de uma outra... Qual que a gente estava falando? Você falou duas coisas muito importantes para falar no ambiente escolar. No ambiente escolar. Né? Que foi da mancha. Será que é a questão dos meninos? Isso. Da questão... Primeiro, dessa da mancha, não é o... Tem a questão importante, o absorvente, né? De ter algum produto para dar ali suporte. Mas o maior medo das meninas é essa coisa do manchar, né? Sim. E outra coisa importante é que... e o quanto isso diz da nossa cultura, né? Se o manchar é o problema, não é o indivíduo, é a cultura, é o que se entende por isso, que é o demarcador, que é a coisa mais importante ali, né? Como você é percebido ao se manchar, né? O que isso quer dizer? E outra coisa desse sangue ser impuro, sujo e tal, eu tenho uma história interessante, porque eu fui avaliadora de um programa, né, fiz uma avaliação de impacto do programa Dignidade Íntima, que hoje é o programa de educação, um programa de educação de distribuição de produtos menstruais e educação em saúde menstrual do estado de São Paulo. Acredito que do Brasil, mas a gente já está avançando aí, mas por enquanto ele é um dos maiores mesmo. E aí, sendo avaliadora desse programa, eu conversei com muitas crianças, muitos professores, enfim, diretores de escola e tal. E tem uma coisa que é interessante, que na hora de comprar os produtos, porque as escolas eram responsáveis pelo repasse, né? A escola recebe o dinheiro de acordo lá com... Tem uma forma de calcular isso, e elas compram os absorventes. E aí, dentro da lista de comprar os absorventes, primeiro que o que elas entendiam que comprar era necessariamente os absorventes descartáveis, porque é o que a gente mais conhece, mas existem várias outras tecnologias, né? O copinho, né? As calcinhas reutilizáveis, os absorventes de pano, várias outras tecnologias, mas a escola não dá muito conta de comprar isso ainda não, mas ela teria até esse recurso para fazer isso. Aí compra os absorventes descartáveis. Aí dentro das outras coisas que ela coloca como essencial para comprar junto com isso também, é o saquinho plástico. É o lencinho umedecido, tinha também, exatamente, para o descarte. E aí eu fui pesquisar, né? Tipo, mas tá, por que isso, né? Será que realmente tem alguma coisa de um descarte mais adequado e tal? E evidências científicas não existe nenhuma que diz que sim, o saquinho vai ajudar alguma coisa no meio ambiente. Não vai, é pior, é mais plástico ainda, né? Então tá, é porque o descarte, em teoria, o descarte deveria ser feito de uma forma separada. Então, o absorvente deveria estar descartado num outro lixinho para que ele não parasse no aterro sanitário. Uhum. Essa é a maior preocupação. Né? Mas o saquinho plástico, ele é nada mais do que uma compreensão cultural, uma compreensão de não deixar isso à mostra, não deixar isso ali visível. Até porque em algumas escolas públicas, acho que até na maioria, é cesto. Então, não é lixo com tampa, é um cesto. Então, ele fica de forma, ele fica visível. Né? Então, é muito mais o incômodo do sangue do que, de fato, ter alguma explicação ali que diga, olha, realmente você precisa ter esse saquinho porque, de alguma forma, isso vai ajudar em XYZ. Não tem nenhuma explicação. Então, o sangro, né, logo resisto, é um pouco... É para isso também, para a gente normalizar o nosso sangue, né? O Sim. sangue que, muitas vezes, né, lá, tiroteio na televisão, não sei o quê, não choca tanto igual o nosso sangue. Eu estou lembrando, eu sou da época, muitos aqui talvez não tenham assistido... Mas está aí no streaming, que é da época que lançou Sex and the City, né? Que é um seriado americano que fala da amizade de 4 mulheres, enfim. Isso era na década dos 30, estava com uns 30 anos aí de idade, né? E agora eles estão relançando Just Like That, que é 20 anos depois, como essas mulheres estão. E tem uma cena muito interessante que é uma delas está na menopausa e ela já não menstrua mais. E aí elas estão caminhando na rua e, de repente, uma vê a mancha nessa mulher que está, provavelmente, né, com esse vai e vem da menopausa, e faz uma mancha grande. E aí elas correm, cobrem a atriz, né, no caso, a personagem, e dizem para ela, olha, cobre, fecha porque você menstruou. Ela leva numa boa, ela fala assim, ai, nossa, essa coisa da menopausa. E eu fiquei pensando sobre o quanto está sendo inserido também na cultura, hoje em dia, de que a gente, de alguma forma, precisa normalizar também o sangue dos assassinatos nos filmes, né? A gente tem, infelizmente, o sangue que é a automutilação, nós falamos, inclusive... num episódio, tem o sangue da menstruação e tantas outras formas de você sangrar,
né? E por que esse é tabu? Que vem nesse invólucro que você conta, que é cultural, né? Então, no judaísmo, a mulher precisa se afastar do homem por um período, né? No islamismo, nem se fala. Aqui, até que no Brasil, a gente tem uma coisa mais tranquila em relação a outras culturas. Mas, ainda assim, né, eu escuto meninas e meninos. Eu me lembro que uma das vezes que eu menstruei, eu já tinha meus 16, 17 anos por aí. Meu irmão mais novo tem 1 ano e meio de diferença. Então, ele já estava com 15 por aí. Ele viu... eu devo ter... Porque eu tenho um problema de endometriose, então, em alguns momentos, a menstruação ela vem com placas, né? Ela é mais forte. E eu me lembro dele ir para minha mãe dizer, a Lu está doente, mãe. E aí minha mãe dizia, o que aconteceu? Aí ele falou, tem sangue. Ficou um pedaço de sangue na privada. Aí a minha mãe falou, não, ela só está menstruada, né? Mas você vê, com 15 anos, e eu estou falando de 20 anos atrás, e assim, hoje, meninas e meninos precisam entender, até pela família, e a gente traz isso muito no Umbrella. Os pais precisam estar cada vez mais próximos e dizer o que acontece com o corpo e falar é isso mesmo que acontece e está tudo bem. Porque se a gente for esperar que a escola faça ou que o governo vai providenciar aquilo que é cultural, saquinho, né? Não vai de alguma forma, fazer um movimento inverso, que é o de empurrar a sociedade e o nosso meio e a cultura para haver essa mudança. Então, é o que você está falando, né? E eu tenho uma fala bem importante para falar, para contribuir um pouco com o que você está trazendo, que é assim, existe uma dinâmica que funciona dentro da escola, que é assim, né? A celeuma da sexualidade, né? A gente, né, não fala, apesar desse tema ser um tema super relevante, importante, pertinente. A gente sabe que a gente consegue falar pouco disso por conta das crenças, né? Tem família que concorda, tem família que acha que não tem que falar. E a gente não tem, apesar de ter uma política, né, que diz que é um tema transversal, de que a gente tem que abordar isso em todas as, né, disciplinas, né, ao longo ali do currículo escolar, a gente sabe que na hora de aplicar isso é na aula de biologia, male, meio assim, correndo para a professora também não ter nenhum problema, porque vai que um pai não gosta do jeito que fala. Sim. Então, assim, é uma celeuminha ali, né? E aí, o que acontece, que a gente vê, o que acontece na prática? Que a escola deixa para a família deixa para a escola. Perfeito. E, de novo, as crianças andam num limbo de um silêncio. De um silêncio onde elas aprendem entre elas, onde elas aprendem com pornografia, onde elas aprendem... pela cultura. Vai por um outro lugar. Seria tão mais simples, né? Dentro da família. Né? E aí, trazendo... na pesquisa de mestrado, eu fui perguntar para as meninas, né? Para eu entender como que elas aprendiam sobre saúde menstrual, né? E aí, elas construíram junto com... é uma pesquisa participativa, então elas constroem os dados juntos, né? Então, a gente colocou um grande, né, cartaz na parede, assim, dizendo... O que podia ajudar, depois de ter discutido, conversado, né? O que poderia ajudar a saúde menstrual delas em 4 níveis diferentes, né? No individual delas, assim, no nível, né, entre elas mesmo, na vida delas. O que poderia ajudar? A escola poderia ajudar? O que a família poderia ajudar? O que o governo poderia ajudar? Então, assim, quais esses níveis, né? E realmente era um círculo, assim, né? Elas estando no meio e essas outras camadas ajudando, né? Elas a pensar como isso poderia ajudar. Então, primeira camada que é delas, né? Elas falam assim, os meninos têm que aprender sobre menstruação. Perfeito. Não, os meninos, Sim. porque sem a gente aprender, se os meninos não aprenderem, vai ficar muito difícil, eles vão ficar tirando sarro, não sei o quê, e não é. Bullying. Então, os meninos precisam aprender sobre saúde menstrual. O outro é que a gente precisa aprender antes de menstruar, porque aí a gente não é pega de surpresa, né? E sobre isso, elas narram que esse é um grupo de voluntárias, né? Então, elas iam em outras escolas, né? Que é aquele que eu falei ali do Colégio CEPAM, né? Do Projeto Menarca. E elas quase viravam ativistas porque elas não aprenderam da maneira como elas entendiam que elas deveriam ter aprendido, né? Tipo assim, a família orientando, né? Aprendendo na escola. Então, assim, pô, isso é importante. Então, eu vou ensinar as outras meninas. Então, a gente já vê que, de fato, é isso mesmo, né? Mesmo as escolas particulares, né? Mesmo nas famílias ali abastadas, esse silêncio
tá presente, né? Esse silêncio tá ali. Então, as crianças não aprendem, elas mesmas entendem que elas não aprendem da maneira como deveriam, né? Na esfera da escola, na esfera da família, né, antes de chegar na escola, elas falam que a figura do pai precisa estar presente para ensinar. E precisa estar presente para ensinar não somente elas, porque elas perguntam mais para as mães, né? Mas então, eu também queria poder perguntar para o meu pai, porque também é importante eu ter esse canal. Mas também para que os pais ensinem os filhos, homens, os filhos, a respeitarem as meninas. Sim. Então, essa foi a cobrança delas, né? E outra cobrança que elas falam que a família é que todo mundo precisava normalizar. A gente precisava conversar com todo mundo. Todo mundo podia falar sobre isso. Eu podia falar com meu irmão, com meu tio, enfim, todo mundo. Então, elas identificam que é uma conversa que precisa ser normalizada, né? E a escola entra como grande aliado no combater os tabus. E ela diz que a escola é quem vai ensinar os pais, porque elas entendem que os pais não sabem falar. Então, quem ensina os pais? A escola, na visão delas, né? Sim. Ensina ali a ser o grande combatedor de tabus para que elas possam se sentir mais protegidas, né? E o governo, nessa época, era fazer campanhas unissexes, onde mulheres e homens pudessem falar sobre menstruação e eles pudessem distribuir os absorventes nas escolas, né? E tivesse isso acessível nos banheiros. Naquela época não tinha nada disso. De qual ano? 2017, tá. não tinha, né, isso. O Covid, a pandemia, é um grande impulsionador dessas políticas, porque a gente começou a falar de saneamento, de uma crise sanitária. Então, a partir do momento que a gente fala de higiene, lavar as mãos, não sei o quê, a gente começa a conseguir trazer essa pauta, né? A Tabata Amaral, uma das grandes, né, das forças, das vozes mais fortes aqui que a gente teve durante esse período, Marília Reis, que foi a que conduziu ali todas as políticas, todos os movimentos que estavam acontecendo na época, ela conseguiu converter em uma política, né, para trazer atenção para uma política a nível nacional, que é um mega de um avanço para um país do nosso tamanho, né? Mas a Tabata Amaral sofreu muito em ter falado sobre isso, de colocar os absorventes nas cestas básicas nessa época. E teve deputados que falaram, né, colegas ali de trabalho dela, falaram, agora a gente vai ter bolsa maquiagem, porque agora vai precisar ter que colocar absorvente, né? Então, olha a falta de compreensão, o ambiente, né, sexista realmente que a gente... O parlamento, a maioria é masculina. E não foram criados com essa educação. Então, eu acho que é isso mesmo que você falou. Precisam os pais e precisam os meninos estarem, porque, querendo ou não, a gente tem uma população aí distribuída e um maior número é de mulheres, mas por que essa potência maior está na voz do homem? Sim. Então, a gente tem que também... colocar para eles e dizer, você tem que entender o que é isso. E você só entende sendo namorado ou sendo marido, como você falou. Você sabe que tem alguns dados, assim, eu não sei dizer os números mais, mas tem uns dados que falam que os homens aprendem sobre menstruação quando iniciam um relacionamento a longo prazo? Sim. Muitas vezes, assim, vai saber o que é menstruação quando casa. Sim. Antes disso, o que quer dizer, sei lá. Até a Esté estava falando, né... Tá de Chico, sim. TPM, essas palavras, né, que eles adoram fazer, hoje menos, mas adoravam, pelo menos na minha época, fazer piadinhas, né, o que você tá nervosa, né? E a gente tinha muito que se impor, né? Eu sou da época que tinha que me impor muito, até porque trabalhei antes de trabalhar na psicanálise, eu fui 30 anos no mercado corporativo na área de vendas. Então, assim, era eu e mais uma e um batalhão de homens. Então, assim, e chefes, sempre homens. Virava, mexia, a gente tinha que se colocar, né? E, assim, imagino para essas meninas, hoje, não tendo ainda essa voz masculina do pai, né? Dando um apoio e dizendo, não, realmente entendo que dói, né? Porque você falou vários temas aí de até chegar na escola, vai manchar até... E as dores? Sim. Mas eu acho que entra uma coisa muito legal aí, que a Úrsula vai contando, que elas aprendem entre si, né? E me remete de novo à questão dos movimentos sociais, né? O primeiro contato que eu tive... Era um grupo no Facebook que chamava Share Your Pepeca. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Mas era um grupo, assim, gigantesco. E lá, diariamente, eu via relatos de meninas contando sobre situações muito incômodas que elas vivenciaram por serem mulheres. Então,
Hoje eu tava no ônibus e aí um cara ficou me encarando. Hoje eu tava no ônibus e alguém veio, né, me encostou em mim. Hoje eu tava assim e alguém tirou uma foto de mim. E aquilo foi dando a dimensão, não só para mim, isso eu tô falando na época da faculdade, mas para outras meninas que começaram a reconhecer abusos do cotidiano, né? Dessa coisa do corpo da mulher, da vulnerabilidade do corpo da mulher e do corpo da menina, que é. Então, assim, que deixa de ser criança e que começa a ter volume, começa a ter peito, começa a desenvolver e aí começa a ser sexualizada. Às vezes até antes disso, né? Sim. Sem falar nisso. Então, essa coisa de estar ali no grupo, só tinha menina, e eram desses temas que se falavam, foi me dando essa compreensão de, nossa, olha onde que eu estou aprendendo isso. Não é a minha mãe que vem e me fala assim, isso daqui é um abuso, mas são as próprias meninas que reconhecem e começam, então, a levantar a mão umas pelas outras e falar assim... Opa! Né? E você sabe que você está me falando uma coisa que também está me remetendo, que é uma coisa... tenho certeza que vocês passaram por esse entendimento. A puberdade sinaliza também um corpo que começa a se transformar em público. Sim. Porque, já tá com um peitinho. Sim. Aí a gente pode Barbinha. comentar sobre o corpo. Mas é muito comum, dentro das famílias, a mãe contar para as tias, para a avó e fazer o anúncio desse marco que é. Sim. A Stephanie ficou mocinha, né? Então, assim, até hoje eu escuto isso acontecendo na clínica de... eu fiquei menstruada e minha mãe contou para minha tia e contou para minha avó. E é um marco, ainda é, né? E isso a gente trouxe no primeiro episódio do Umbrella, que é o quanto a questão da puberdade, ela muitas vezes ela anda não em paralelo com esse amadurecimento da menina. Sim. Então, às vezes, ela fica menstruada, mas ela ainda se vê como criança. Eu achei muito bonito quando você falou assim, a gente precisa ainda permitir que ela seja criança, porque não é que ela ficou menstruada e que ela já é uma adolescente. Às vezes, isso estão em tempos diferentes. E o quanto que isso traz, então, impactos na saúde mental da menina. Total. Né? E o reforço que eu quero dar em relação a isso é que a gente esquece que quem olha para a criança... Vamos pegar a questão da menstruação, né, na puberdade. Quem olha para a criança no primeiro menstruar é o adulto. É o olhar adultizante em cima do que é menstruar. Sim. Se você perguntar para a criança o que significa para ela menstruar, ela não vai falar, estou pronta para engravidar. Não é esse o ponto da questão para ela, mas para o adulto é. Né? Claro, vamos colocar aqui que é uma área... que precisa levar em conta que existem experiências diferentes, lugares diferentes disso acontecer, tá? Então, assim, né, não vamos esquecer mulheres brancas, né, crianças que são de classe média alta, têm experiências totalmente diferentes dentro desse percurso, né? Então, estamos falando que quanto mais vulnerável você é, infelizmente, mais suscetível a abusos, não só abusos sexuais, mas abusos de uma maneira geral, né? Porque a gente está falando de vulnerabilidades. Então, se você pega realmente uma criança dentro de um contexto mais vulnerável, né? Escola pública, talvez mais periférica, uma criança negra, né? A gente está dizendo que ela está mais suscetível, sim, uma vez que ela menstrua, a sofrer abusos, porque o corpo dela vai chamar mais atenção. E tudo ali em volta dela pode realmente contribuir para que esse abuso aconteça. Então, realmente pode ter uma questão importante ali nesse sentido de não só de proteção, mas no sentido de demarcar essa mudança, né? O que mostra que realmente a gente precisa entender que a primeira menstruação ela é, de fato, um marco muito importante para as políticas públicas prestarem atenção, não só na distribuição de absorvente, mas também de entender a garantia de direitos de uma maneira muito mais ampla, né? E outro ponto importante que eu acho que também que você está trazendo nessa sua colocação é que, uma vez que a gente menstrua, o nosso corpo muda, vamos colocar assim, ou começa a mudar, né? Começa a trazer os brotinhos mamários, a gente começa a crescer, aí o quadril fica mais largo, né? Essa coisa do tornar o corpo público, que a tia comenta, por exemplo, é o que acontece, é um reflexo social também, né? Porque a gente passa a... Se você passa no lugar, você ouve o cara da obra dando uma assoviada, mesmo que a menina tenha 13 anos de idade. Por quê? Porque ela começa a despontar ali como uma mulher, e a mulher, dentro dessa sociedade sexista, ela tem uma objetificação. E a criança, né, que está passando por essa mudança, está sofrendo essas mudanças também, está entendendo
infelizmente, de uma maneira ruim, mas está entendendo que é esse o lugar da mulher dentro dessa mudança. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo ao estudar essa temática, né? Eu estudando essa temática, eu fui percebendo o quanto, na verdade, a gente está falando de uma estrutura social. A gente está falando de uma estrutura social que é extremamente sexista, né? Que racista, né? A gente vive numa sociedade que é dentro de um sistema capitalista, em que a produção é tudo o que guia a discussão dentro da saúde menstrual, que é do tipo, quanto você vai se manter produtiva? Ah, tá com cólica? Toma aí um remédio, mas aí não é sobre a sua saúde, né? Você falou que tem endometriose. Após que para você chegar nesse diagnóstico demorou um tantão de tempo, né? Uns 26, eu já tinha, né? Óbvio. Né? Isso é um problema de saúde pública. A gente está falando que é uma dor incapacitante, né? Uma dor em que você tem ali muito seu cotidiano, né, totalmente interrompido pela sua menstruação. Isso não é normal, mas a gente normaliza. A gente também romantiza, né, para colocar uma palavra mais bonitinha, o que é a dor menstrual. Ah, você vai no médico? Ah, faz parte, está menstruada. Não faz. Gente, não faz parte. Até porque é uma outra dor. Não é normal. Né? É uma outra dor. A dor da menstruação, ela tem lá uma dor. Vai ter uma cólica, X. Certo. Só que para uma menina e para outra é totalmente diferente. Debilitante, né? Debilitante, sim. Uhum. E eu acho que isso é o ponto, né? A gente está descamando aqui, sim, né? Um pouco essas temáticas, né? Assim, o quanto não é só sobre o fato de ter o absorvente na escola, não é só sobre o fato da gente... por exemplo, né, falar que sangrar é normal, é um sistema todo que está colocando a gente dentro do que é o que é esse corpo dentro disso tudo, né? E o corpo disso, né, o corpo dentro desse sistema capitalista, racista, sexista, ele denuncia que ele não cabe direito ali dentro. O corpo feminino, ele foi feito dentro dessa estrutura para performar de uma determinada forma, né? Como um corpo reprodutivo, né? Como um corpo que é público, que as pessoas podem dizer o que você fazer ou não fazer, e é um corpo que é entendido como o contrário do corpo do homem, mas ainda assim não é um corpo que é um corpo diferente. As nossas medicinas, né, as pílulas, tem alguns estudos que mostram que a gente não tem estudo, por exemplo, antidepressivos, quais são os efeitos disso nas mulheres. A gente entende, antidepressivo, serotonina, toma homem e mulher, uma dose um pouquinho mais baixa para a mulher. Mas, gente, a nossa ciclicidade influencia bastante. E tem alguns estudos crimes que acontecem nesse período. Nossa, na época em que eu era garota, um pouco mais próximo dos 20 anos, não vou me lembrar agora, mas tiveram tribunais que levaram em consideração, sim, começaram a levar em consideração a crise menstrual. Uhum. Tamanha era a pressão neste período. Uhum. Né? Não era justificado, né? Mas era incluído nos autos. Mas a gente precisa também ouvir isso com certa criticidade, né? Porque aí tem uma coisa que eu acho que eu queria muito compartilhar com você, porque eu sempre fui da psicologia social, né? Que eu adorava, a gente, né? Tinham várias discussões nesse sentido. Mas a gente, quando vai estudar a loucura, por exemplo, as instituições, né, tal, a gente quase não entende como é a mulher no meio disso tudo, né? Como é que é a construção? Vamos retomar lá a época das histéricas, né, de Freud. É isso que eu ia falar. Né? A gente vai colocar que a loucura está no útero. Uhum. Por conta do útero é que a mulher enlouquece. Sim. Então, eu escutaria isso também com muito cuidado. Uhum. Porque tem uma mistura muito grande, que é estrutural mesmo, Sim. É bem social, de uma escuta que a mulher... Não teve o Trump que falou também que teve uma coisa... uma mulher no governo, que ele estava correndo com a Hillary, falando... Mulher no governo, elas são incontroláveis. Se elas estiverem no dia do período menstrual, elas podem apertar o botão do não sei o que lá, nuclear. Mas é isso mesmo. É por isso que eu estou falando. Na minha época era assim. Exato. Né? Então, assim, você está falando de Trump. Mais velho que eu ainda. Nossa, né? sim. Então, pois é, mas assim... para você ver, isso ainda está inserido nos pais, nos avós... Sim. Né, nos tios, infelizmente ainda está. Então, a gente está falando de uma geração Z, uhum. que os carinhas já nascem fazendo assim, né? Ou super preparados para muita coisa, mas despreparados para as outras coisas. É o gaslighting, né?
É você insinuar que a mulher está agindo de determinada maneira pelo simples fato de ser mulher. Sim. Né? Exatamente. Ainda mais colocando a questão da menstruação. Sim, Né? né? É, como você falou do seu ex-marido. Ah, você está nervosinha, Sim, né? Você está exatamente. nesse período aí. É isso mesmo. Exatamente. E você sabe que é muito louco isso, porque o que é social, que é construído, o que é biológico? A gente também tem essa discussão na questão da TPM, porque a TPM também vem muito atravessada por uma construção social. Cara, a gente cresceu ouvindo que menstruação é uma caca, que não serve para nada, que você só sangue e te enche o saco porque está no meio do seu dia e você só tem, na minha época, só tinha uma opção, que era o bendito do absorvente descartável, que dava uma assadura do caceta, né? Então, assim, a experiência era horrível, a experiência era horrível. Aí você vai, tá pra ficar menstruada, você já fala assim, né? Tipo, ai, vou ficar menstruada. Então, assim, quem é que não vai ter TPM? Quem é que vai achar um momento, pré-menstrual, aquela coisa mais não agradável, né? Porque eu acho que não é nem o amor e nem o ódio, é isso. É o jeito que o nosso corpo funciona. Mas eu tô dizendo assim, é compreensível a gente entender que a TPM também pode ser uma construção social. Muito mais do que a gente pode imaginar. Que pode ter aspectos biológicos, sim, mas que talvez a gente esteja hoje, no estágio que estamos, a gente esteja muito mais atravessado por uma compreensão coletiva negativa, necessariamente, que obviamente vai fazer a gente experimentar isso de uma forma bem ruim, do que, de fato, a gente tivesse sido empoderada. Escolha o produto que você é melhor, né? Aprenda, como é que o seu corpo funciona para você. Não vai comparar na tabela dos 28 dias, porque tem essa coisa também, né? Todo mundo acha que tem que ter os 28 dias e que se você menstrua 30, 32 no outro, você está desregulada. Gente, essa coisa padrão é só o capitalismo que espera da gente, mas o nosso corpo não funciona assim. E não quer dizer que você é desregulada. Quer dizer que o seu corpo é assim. Claro, gente, se tiver uma coisa muito discrepante, né, e tiver de alguma forma te debilitando, vamos procurar ajuda. Mas, de uma maneira geral, não é um relógio sistemático, essa coisa também dos 14 dias depois aí você de ovular. Isso é uma lógica muito de produção dentro do nosso corpo, entende? Sim. E que a gente normaliza demais isso. E eu só fui começar a questionar essas coisas a partir, sei lá, com 30 anos de idade, que é o que eu falei, né? A partir desse olhar realmente crítico, com toda uma estrutura já, tipo, de faculdade, né? Pude pensar através de outros pensadores. Porque antes disso, era assim. Era desse jeito. Era assim que funcionava, né? Eu só sei sobre menstruação, a narrativa que eu sei sobre menstruação é sobre, porque aí você não engravidou e aí o seu corpo expeliu todo o negócio. Gente, tem outras formas de você explicar. Tem outras histórias que a gente pode ir contando. Exato. Né, que a gente estava falando aqui no intervalo, né, antes de começar, que é como a gente gosta de ouvir histórias, né? Sim. Então, como a gente pode também ir contando histórias para as meninas, para os meninos hoje, uma história diferente, uma história mais real, né, do que acontece na diferença orgânica, biológica de cada organismo, cada corpo, que o corpo faz parte, é um ponto, eu diria, crucial na adolescência, porque é com ele que você entra no grupo, é com ele que você se identifica com o outro antes de falar. Né? Então, é como você se veste. Então, e esse corpo precisa estar em harmonia com aquilo que se é, o sujeito que se é. Né? Exato. Cada um é um. E a gente nem está falando das questões de gênero no sentido, né, trazendo aqui também não binário, né, que não se identifica com ser mulher, né? A gente coloca a menstruação também muito da mulher, né? Tem pessoas que não são mulheres e que ainda assim menstruam, né? Sim. Então, como você ser um homem trans e ter que lidar com a menstruação, né? Isso também pode ser de um sofrimento muito grande, né? E tem algumas histórias que eu escuto também que dizem que é uma coisa assim, cara, isso aqui para mim era um demarco que era horrível, detestava essa, né? Porque isso, de fato, não me trazia ali um conforto no meu próprio corpo, né? Uma pessoa trans, né? Um homem trans contando assim uma vez pra gente. Então, assim, tem várias camadas aí, né? E eu acho que o momento que a gente está caminhando, pelo menos assim, eu prefiro acreditar que a gente está conseguindo
sair dessa coisa binária, sair dessa coisa assim, né, do ou isso ou aquilo. A gente está abrindo um leque de possibilidades mais, né, existencial, né? Claro que em cada contexto, cultura, isso varia um pouco, mas eu quero acreditar que a gente vai chegar em um momento que socialmente a gente vai poder dizer assim, o indivíduo tem o poder de escolha e tudo o que você precisa para escolher o que você valoriza está à sua disposição e você vai poder escolher. Que você se sente melhor. Né, do que você entende ser melhor, né? Mas a gente ainda não tá lá, né? Mas eu acredito que as políticas públicas, afirmando, por exemplo, né, falando da questão menstrual especificamente, estão nos ajudando um pouco a caminhar mais próximo disso, né? E problematizando tudo o restante que precisa estar junto nessa conversa, né? As questões, por exemplo, isso é um dado interessante de trazer aqui também. Nós, como psicólogas, por exemplo, né? Só para você entender como a gente precisa realmente ir desdobrando toda essa forma de olhar, né? O corpo cíclico é uma coisa que é um ponto de interrogação. A gente realmente não tem ainda educação para entender o que isso influencia na nossa saúde emocional, psicológica. E o exemplo se a gente atende um paciente na clínica que vem com uma queixa depressiva, né? E aí a gente vai fazer lá a nossa anamnese, quanto tempo você está sentindo, né, dessa forma, sendo um pouco simplista, mas para dar o exemplo aqui. E essa pessoa está experimentando, né, essa mulher ali, por exemplo, está experimentando isso por mais de 6 meses, a gente vai falar assim, pode ser um quadro depressivo, talvez a gente precise pensar no acompanhamento psiquiátrico aqui com medicação. Mas a gente não foi ensinado a perguntar para essa pessoa com que frequência você se sente depressiva. Porque se isso estiver associado eu tenho alguns momentos, e isso pode estar associado ao seu ciclo menstrual, por exemplo, não é para um psiquiatra, é para um endócrino. O encaminhamento é outro caminho. Isso é só um exemplo para a gente pensar o quanto os profissionais da área da saúde também não têm essa informação. Sim. Até os ginecologistas. Porque você vai no ginecologista e fala, tô com uma dor? Meio que... É isso, sabe? Menstruar é meio que sentir dor e é por aí. Sim. Cara, mas de 0 a 10 eu sinto 10, eu vomito, eu não consigo ir trabalhar, né? E aí a gente demora o quê? Acho que a média é entre 5 anos um diagnóstico de endometriose, por exemplo. Então, imagina o quanto, né? Em 5 anos, menstruando, todos os meses. Ou o sofrimento para você poder entender que isso não é normal. Né? Então, olha quantas coisas, quantos outros espaços também precisam acompanhar essa discussão de saúde menstrual. Olha, se eu for contar a minha história de... É por isso que, assim, médica mulher. Por quê? Porque ela vai saber do que eu estou falando. Isso desde garota. Falava, mãe, eu quero ir médica mulher. Não por nada. Nunca tive essa questão de, médico não pode ver meu corpo. Não. Mas eu quero uma médica mulher, porque eu estou sentindo que eu preciso falar sobre isso com alguém que vai entender. Não vou dizer para você que eu não fui em médicos homens bons. Que você percebe que tem uma dialética boa com você, e está ali ligado, porque tem uma esposa, porque tem uma filha, que já está entendendo e tal. Mas é bem difícil. Eu diria para você que é bem difícil. E, assim, claro que eu sempre odiei menstruar. Por conta de dores, por conta de uma série de questões. E, assim, tenho amigas que adoram menstruar. Então, é muito, muito subjetivo, né? Mas a gente precisa escutar isso. E de vários lugares, né? De fora para dentro da família, e principalmente de dentro para fora. Né? Então, quando você está escutando a gente aqui no Umbrella, como mãe, como pai, como adolescente, pense sempre nisso. A psicoeducação que a gente faz aqui é para ajudar vocês a não se acostumarem ao que vier pronto é o bom para você. Vá em cima, procure entender, estudar. A gente trouxe uma especialista aqui no tema, né? Cada um tem um olhar, a gente é democrático aqui para pensar. Né? A ideia não é colocar o erro está ali, o erro está aqui. O ponto existe uma questão e essa questão precisa ser discutida para que todos fiquem bem. Sim. É o nosso desejo, né? A gente quer conversar e, assim, eu acho que é o que as estudantes, né, na pesquisa e nas pesquisas que eu venho fazendo, é o que elas vêm pedindo, né? Sim.
A distribuição dos absorventes é importante nas escolas? Extremamente importante, porque a angústia de não ter esse item dentro da escola fazia que muitas vezes elas pudessem faltar, de fato, ou mesmo elas não sabem que vão ficar menstruadas, são surpreendidas pela menstruação. E o fato de saber que, eu posso correr ali na secretaria, eu posso, né, isso de fato é uma coisa que a maioria dessas meninas, né, estão dizendo, cara, que bom que a política pública, né, tem uma frase de uma das que falou assim, que veio para socorrer, que bom que o governo veio para nos socorrer, sabe? Então, já diz, né, o socorro. Não se reduza a isso, né? Mas não se reduza a isso. Exato. E o que elas entendem, o que elas estão pedindo, né, que ficou muito claro, elas querem conversar. E por que elas querem conversar? Porque tem isso tudo que a gente está conversando, que elas vivem, Sim. que elas querem de fato entender. E das diferenças, o que é isso? Né? De como elas se sentem, né? Exato. Gente, chegamos ao fim do nosso papo. Que pena! Foi muito bom, Úrsula. Obrigada Foi. por contribuir tanto. Sim. E, assim, é isso. É a nossa contribuição também para a sociedade, porque é um tema que é tão gostoso de ouvir, traz tantas respostas para muitas perguntas que, às vezes, a gente nem ousou fazer por entender que acho que é isso, eu tenho que viver com isso desse jeito, eu não posso perguntar para ninguém. É a dor que sente ou é o desconforto, né? E entender que tem um espaço, sim, mesmo que seja com as amigas, né? E que agora está ampliando essa discussão. Acho que é muito, muito importante, assim, a gente trazer isso aqui para o Umbrella, para as mães, né? Para as filhas. Sim. E para os pais também, né? Claro. Muito legal. E a gente vai trazer mais, né? Sim. Vamos trazer mais esses temas. Está Super. convidada para uma próxima. Hein? Eba! Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço imensamente a oportunidade de poder colocar a boca no trombone e falar de fato, assim. E aí, se pais, escolas ficarem curiosos, quiserem saber mais, quiserem apoio para os projetos que vocês estiverem fazendo, eu estou super à disposição aí para ajudar a desenvolver e a desmantelar todos esses tabus. Eu vou deixar o contato dela na descrição do nosso vídeo aqui. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.